Boa noite a todos, a graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu coração agora neste momento. Eu peço a você que abra sua mente, que deixe a sua mente disposta e predisposta a aprender a palavra de Deus e que o aprendizado mental possa refletir em nossos corações, no seu coração e fazer com que cresçamos a imagem e semelhança daquele que é o nosso Senhor e o nosso Salvador Cristo Jesus. Hoje eu convido você a abrir a palavra de Deus no Novo Testamento, no Evangelho de João, João no capítulo 4. Este é um texto muito conhecido, mas a sua verdade ela ainda serve para nós, pela misericórdia e graça de Deus. João capítulo 4, o versículo de número 10, que é um texto significativo e que nós vamos então meditar neste capítulo aqui. João, no capítulo 4, versículo de número 10. Eu vou ler o versículo, aí eu vou fazer como de hábito. Quem me ouve já sabe que eu gosto sempre de explicar o pano de fundo, porque acredito ser fácil o entendimento do contexto, acredito ser fácil para que a gente entenda o porquê das coisas serem ditas como são. Então vamos lá. João capítulo 4, versículo 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água da vida. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água da vida, ou água viva. Aqui nós temos um diálogo entre Jesus e uma mulher samaritana. Para nós entendermos um pouco desse diálogo aqui, nós precisamos então ter um pequeno conhecimento, mesmo que seja superficial, do pano de fundo histórico, para que então a gente consiga entender o porquê desse diálogo de Jesus com esta mulher, a mulher samaritana. Os samaritanos, eles têm origem lá no Velho Testamento, por volta do ano 770, 772 a.C. Os samaritanos, eles eram um povo híbrido, eles eram miscigenados, ou seja, quando o império, conhecido como Império Assírio ou Império da Síria, conquistava vários povos, e um desses povos conquistados pelo rei da Síria, esse império tinha um hábito muito atípico, muito diferente dos demais. Ele pegava os conquistados e, além de os escravizar, de obrigá-los a trabalhos forçados, o imperador assírio ele tinha um conceito que era diferente dos demais. Ele pegava povos e os cruzava etnias, fazia cruzamento de nações para enfraquecer a raiz, a semente desse povo e ir gerando ao longo dos anos um povo fraco. Então, quando o Império Assírio conquista Israel, ele pega alguns israelitas e os cruza com outros povos, e daí nasceram várias pessoas, e uma delas eram os samaritanos. Então os samaritanos, eles eram israelitas que eram miscigenados. Quer ver um exemplo para tentar nos ajudar a entender isso um pouco melhor? Nós brasileiros somos um povo miscigenado. Nós somos um povo misturado. Nós temos aqui no nosso DNA, nós temos aqui um pouco de alemão, um pouco de francês, um pouco de italiano, um pouco de americano, afrodescendente. Nós somos um povo miscigenado, nós não temos mais aquela origem brasileira original. Nós agora somos um povo de genética misturada. Então, o Império Assírio, ele fazia isso. Ele misturava genes, ele misturava pessoas para enfraquecer a sua raiz, para enfraquecer a sua potência como povo. Daí, então, surge os samaritanos. Os judeus que não foram capturados e que não foram miscigenados, que não foram então misturados com essas pessoas, eles tinham um problema histórico com os samaritanos.
Esse problema, então, trouxe vários conflitos ao longo dos anos. E a cidade de Samaria, ela ficava entre a Galileia e a Judéia, no meio do mapa. Galileia ficava em cima e a Judéia ao sul, embaixo. No meio estava a cidade de Samaria. E devido a esses problemas religiosos, culturais, esses problemas que existiam entre eles, quando um judeu passava pela Samaria, eles eram apedrejados, xingados, e os judeus então usavam esse termo samaritano como algo pejorativo. Era como você xingar uma pessoa, um xingamento feio. Então um judeu, quando queria ofender alguém, chamava-o de samaritano. Isso se tornou uma ofensa. Isso tornou-se uma ofensa terrível para os judeus. Então os judeus não davam com os samaritanos, porque este era um problema histórico antigo, quase que 1000 anos antes de Cristo. Então no Evangelho de João, no capítulo 4, nós temos aqui um diálogo entre Jesus e uma mulher samaritana. Eu convido você para que leia depois do nosso estudo aqui em casa, na sua casa, você leia e você então vai entender um pouco do porquê desse diálogo aqui. Aí Jesus então está no poço, o poço de Jacó, era por volta do meio-dia e Jesus tinha sede e não tinha com que pegar água no fundo do poço. E coincidentemente chega esta mulher e essa mulher vê Jesus e Jesus lhe faz um pedido para que lhe desse água. E ela estranha o pedido de Jesus e ela diz: como é que você me pede água sendo você judeu e eu um samaritano? Você não pode pedir água para mim, porque nós temos um conflito histórico, nós temos um conflito religioso, nós temos um conflito, nós não podemos conversar, dialogar. Aí Jesus explica algumas coisas para ela e Jesus diz: olha, quem bebe desta água aqui tornará a ter sede. Aí no versículo 10, o versículo que nós lemos, aí Jesus disse: quem beber da água que eu lhe der, jamais tornará a ter sede. Terá a água viva, a água da vida. E ela interessou por esse argumento de Jesus, ela quis saber então como que isso se dava. E o que Jesus quis dizer para esta mulher sobre essa questão de água viva, essa água que brota de dentro. O que Jesus quis dizer com isso? Ora, é muito simples. Quando nós olhamos aqui um pouco mais atentamente, nós podemos observar que o que Jesus quis, aonde Jesus quis chegar com esta explicação, era justamente no centro ou no epicentro existencial desta mulher. O interesse de Jesus não era dar continuidade ao conflito histórico que existia. Jesus não presta atenção nessas coisas. O olhar dela para com Cristo era totalmente conflituoso. O olhar dela para com a vida era totalmente conflituoso, nublado. Ela vinha já herdando, já vinha de um trajeto existencial que nublou a sua visão acerca de Cristo, que nublou a sua visão acerca da vida. Isso trouxe então conflitos e limitou a sua existência. Tanto é que em um determinado versículo, no versículo 19, ela acha que ele era um profeta. Ela o chama de profeta. Porque historicamente, os samaritanos eles eram chamados de o dia da maldição do Senhor. Eles então acreditavam que porque Moisés morreu e depois Josué, eles tornaram um povo amaldiçoado. E eles então aguardavam um profeta que iria trazer a bênção de Deus sobre eles. Então ela faz essa pergunta: você é um profeta? E ela não estava entendendo o diálogo de Cristo Jesus. Aí Jesus então, no texto que nós lemos no versículo 10, Jesus disse: se você tomar da água que eu lhe der, você jamais tornará a ter sede. E esta água é uma água viva, que jorra para a vida. Agora, tirando essa questão histórica e deixando um pouco de lado, quando nós olhamos isso, nós vemos que Jesus ele tem uma única função ao tratar com pessoas. Jesus ele está interessado naqueles conflitos, não históricos, mas naqueles conflitos que acontecem dentro do ser humano. Aí quando ela começa a dialogar com Jesus, Jesus lhe faz um pedido, e esse pedido foi proposital. Jesus manda ela chamar o seu marido.
E ela diz: eu não tenho marido. Aí Jesus replicou e Jesus disse: bem disseste. E no versículo de número 17 diz assim: ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Jesus fez propositalmente uma provocação a essa mulher. Ele disse: chama o teu marido e vem aqui. Ela disse: eu não tenho marido. Aí Jesus revela e traz à tona uma situação que somente ela é quem sabia. Ela disse: eu não tenho marido. E Jesus disse: sim, 5 maridos tiveste até agora. O que Jesus quis com isso? Quis lhe dar uma lição de moral? De forma alguma. Jesus estava tocando no seu problema, que é aquele problema que a martirizava. Ou seja, ela estava tentando encontrar razão para existir em relações. Ela estava tentando encontrar sentido no existir nas relações. Ela estava tentando se ver sob o olhar do outro. A forma como o outro a via era como ela concebia a si mesma. E esse é um mal muito comum. As pessoas querem se ver, ou elas têm uma autopercepção de acordo com a percepção que as pessoas têm delas. E Jesus então toca justamente nesse problema, dizendo: olha, você está tentando ser feliz através de coisas, através de relacionamentos. E a felicidade que você procura, a satisfação que você procura, a realização que você procura, não está nos relacionamentos. Há pessoas que, para se sentirem pertencidas, para se sentirem existentes no mundo, para se sentirem com um propósito na existência, elas têm que se relacionar. Elas têm que ter o aval do outro, elas têm que ter o ponto de vista do outro acerca de si mesmas. E Jesus disse: vai lá e chama ele e vem aqui. Ela disse: eu não tenho esse ninguém mais. Aí Jesus disse: você está certa. Por isso que ele disse para ela: quem beber da água que eu lhe der, jamais tornará a ter sede. E é isso que Cristo Jesus faz com pessoas. E hoje nós vivemos uma época em que as pessoas, elas acham que são felizes pelo que elas têm, por aquilo que elas conseguem adquirir, por aquilo que elas conseguem pegar, por aquilo que elas conseguem até comprar. E a felicidade não está nessas coisas. No Império Romano era muito comum, quando um general ou um César ou um imperador de Roma, ele vinha de suas batalhas, ele vinha vitorioso. Quando ele entrava em Roma com a sua carruagem, com seus cavalos, as pessoas gritavam o seu nome, o chamavam de Domine, Senhor, o chamavam de César, o chamavam até de Deus. Mas na carruagem, quando ele vinha pilotando a sua carruagem, havia um escravo atrás que ficava falando no seu ouvido: você é apenas um homem, você é apenas um homem. O porquê disso? Justamente para mostrar para o vitorioso que não era o grito das pessoas que o definia. Não era aquilo que as pessoas diziam quem ele era que o definia. O que o definia era aquilo que ele sabia quem ele era. E é isso que nós precisamos aprender, a sabermos quem somos. Nós não podemos ter uma autopercepção de acordo com o que vem de fora, tanto positiva quanto negativamente. Há pessoas que, para se sentirem felizes, elas dependem do elogio de outros. E há pessoas que se sentem infelizes porque não têm o elogio de outros. E seja positivo ou negativamente, o nosso bem-estar, a nossa realização existencial não pode depender daquilo que vem de fora. E Jesus então diz para essa mulher: se você soubesse quem fala contigo, você pediria e eu te daria essa água que jorrava para a vida eterna. E ela disse: eu quero, eu preciso dessa água. Aí ela tinha uma confusão religiosa, porque ela pergunta assim: onde é o lugar que se deve adorar a Deus? É no Monte Gerizim ou é em Jerusalém? Porque uns dizem que é na nossa terra, outros dizem que é na terra dos judeus. Aonde é esse lugar que devemos adorar a Deus? Aonde é esse lugar que nós vamos encontrar com Deus? E Jesus diz para ela que não é nenhum lugar e nem outro.
Não é nem no Monte Gerizim e nem em Jerusalém. Algumas pessoas que viajam para Jerusalém hoje, nos dias de hoje, achando que irem lá terão uma experiência sobrenatural com Deus, porque lá é um lugar santo. Outros acreditam que fazendo uma peregrinação para um determinado lugar tido como um ambiente religioso, irão ter experiências religiosas. Outros acreditam que indo à igreja no domingo, terão uma experiência religiosa. E Jesus disse para essa mulher, não é nem em um lugar e muito menos em outro. E a resposta de Jesus para ela é a seguinte, versículo 23 diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Preste atenção. São estes que o Pai procura. Ela queria saber onde era o templo. Ela queria procurar um templo. E Jesus disse, não é no templo que vocês acharão. Vocês procuram templo. Deus procura pessoas. E as pessoas a quem Deus procura são aquelas que o adoram em espírito, ad intra, que o adoram de dentro para fora. São aquelas que deixam Deus visitar e ver o seu interior. São aquelas que não têm medo de se mostrarem para Deus. São aquelas que querem ser vistas como são por Deus. E foi esta a resposta de Jesus para esta mulher. Já chegou a hora e já vem que Deus procura pessoas. Ele é quem faz essa busca, essa pesquisa. Ele é quem olha e procura aqueles que o adoram. E esta adoração não está vinculada a uma liturgia. Esta adoração não está vinculada a um rito, a um processo ritualístico. Ele procura pessoas que o adoram de dentro para fora. E esta adoração que começa em espírito, ela está vinculada, umbilicada com a verdade. O adorarão em espírito e em verdade. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus apenas fez uma pergunta para ela. Um pedido, melhor direi. Vai e chama teu marido. E ela disse, eu não tenho marido. Aí Jesus disse, bem disseste. Ou seja, ela foi honesta com Jesus. Ela foi transparente com Jesus. É esse tipo de adoração que Deus quer. Quando nós somos honestos conosco mesmo, com a vida e com Jesus. Esta é a adoração que Deus procura. Este é o único texto na Bíblia que fala que Deus procura adoradores. E este é o único texto que diz que Deus procura adoradores que o adorem de dentro para fora, que se mostram para Deus. Que se mostram para Deus e diz, Deus pode ver. É a mesma coisa que Davi disse num dos seus salmos, sonda-me, ó Deus, passe dentro de mim e vê se há em mim algum caminho mau. É lógico que havia. Davi, se alguém sabia o que era caminho mau, era Davi. E ele disse, sonda-me, passe por dentro de mim, eu não me envergonho do que o Senhor irá ver. E aqui essa mulher disse, eu não tenho, eu estou procurando em relações satisfação, porque eu sou uma pessoa vazia. E Jesus concordou com ela. E ela quis saber aonde era esse lugar, e ele disse, esse lugar não é nem A e nem B, esse lugar é dentro de você. É dentro de você que não acha que pode ser preenchido, que não é digno. Porque os samaritanos, eles eram chamados e taxados de não dignos. De não dignos. E Jesus então diz, é dentro de você que o adorem em espírito e em verdade. Que não tem medo de ser e que se mostram de fato e de verdade para Cristo Jesus.
e em verdade. Nós temos que ser verdadeiros. Ser verdadeiro é uma característica que Deus exige daqueles que se aproximam dele, de serem verdadeiros. Por exemplo, no Novo Testamento nós temos a história, uma amizade que se tornou uma amizade entre um pai e um filho, que é Paulo e Timóteo. Humanamente falando, do ponto de vista humano, Timóteo não tinha nenhum predicado, Timóteo não tinha nenhuma qualidade para ser o sucessor do apóstolo Paulo. Não tinha. Timóteo não tinha nenhum adjetivo que o qualificasse para ser o sucessor do apóstolo Paulo. E Timóteo foi pastor de uma das grandes igrejas importantes do Novo Testamento e que é uma das cartas principais do Novo Testamento, que é a carta da igreja de Éfeso. Timóteo foi pastor na igreja de Éfeso. Mas quando Paulo fala de Timóteo, Paulo diz assim: lembrado da tua fé sem fingimento. Lembrado da tua fé sem fingimento. Era uma fé que não representava, que não encenava, que não era fruto de alguém que representava, não. Era uma fé sem fingimento. E é o que acontece com esta mulher aqui. E o interessante é que no diálogo dela com Jesus, quando Jesus a deixa, ela vai atrás de outros samaritanos e ela conta para os samaritanos o que Jesus fez. No versículo de número 28 e 29, principalmente o versículo de número 28 diz assim: enquanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, versículo 29, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Ele desnudou a minha vida. Ele me conhece. Ele sabe quem eu sou. Ele me entende. Em aconselhamentos, uma das coisas que nós escutamos muito, o pastor também sabe disso, o pastor Jaime, é que a gente ouve muito assim: o fulano não me entende. Meu marido não me entende. A minha mulher não me entende. Os meus pais não me entendem. Os meus filhos não me entendem. Nós não temos capacidade de entender pessoas. Nós não temos. Esta qualidade não está em nós. Por isso que nós temos tantos atritos de opinião, de posição, de ponto de vista, porque nós não sabemos nos entender. Esse é um problema existencial. Isso não é questão de educação apenas, de caráter, de cultura. O buraco é um pouco mais embaixo, como nós dizemos nos dias de hoje. Quem entende é Cristo Jesus. Mas Cristo precisa deixar de ser um conceito, porque para ela, até então, ele era apenas um profeta. Jesus precisa deixar de ser o Deus do calendário. Jesus precisa deixar de ser o Deus que fica com a Bíblia aberta em determinado livro. Jesus precisa deixar de ser o Deus que se comemora em determinadas datas religiosas e festivas. Jesus precisa deixar de ser o Deus que se comemora o seu aniversário infantilmente no dia 24 para o dia 25 de dezembro. Mas quando ele deixa de ser um conceito, apenas um objeto de estudo, e ele passa a ser que dialoga comigo, aí sim nós vamos entender, aí nós vamos conseguir nos entender, aí sim nós vamos conseguir entender a vida e nós vamos dizer: ele disse tudo quanto eu tenho feito. Não é por um acaso que no versículo 10 ele diz assim: se conheceras o dom de Deus. O dom aqui não é o dom de cantar, de tocar, de ensinar, enfim. O dom aqui é graça. Se você conhecesse a graça de Deus, é o que Jesus disse para essa mulher, e quem é o que te pede, você saberia que eu tenho algo para te dar. O que nos falta é conhecer a graça que está em Cristo Jesus. Mas não como favor imerecido, essa expressão já decorada e batida, que se tornou sem sentido para nós.
não como objeto de revista de escola dominical, mas a graça personificada em Cristo Jesus. Porque a graça, ela não é apenas um conceito mental ou uma verdade tida como verdade religiosa. A graça, ela é uma ação divina, porque ela é uma pessoa. E essa graça, ela não é uma aceitação mental. Essa graça não é uma afirmação religiosa. Essa graça, ela é um poder. Ela é uma pessoa. E essa pessoa, na pessoa da graça em Cristo Jesus, vai até os nossos conflitos existenciais. E naquilo que nós achamos que podem trazer satisfação para nós, deixarão de serem primários para serem secundários. Ela achava que a sua satisfação estava nos seus 5 maridos. Naquela época não era comum uma mulher ter 5 maridos. Não era normal, era algo anormal. Primeiro, questão de cultura, de época. Algo errado estava instalado nessa mulher. Pessoas, desculpe, eu não quero aqui trazer nenhuma palavra dirigida a alguém em específico, estou dizendo em tese. Mas pessoas que não se firmam com ninguém, que têm dificuldade de relacionamento, algo está errado. E Jesus então tocou e disse, olha, se você conhecer o dom de Deus, certas áreas da nossa vida, somente a graça que pode tocar, ela pode e é capaz. Quando eu digo pode, não é no sentido de permissão, mas é no sentido de poder, de capacidade, de alcance. Esse diálogo foi muito importante para essa mulher, porque ela disse, ele disse tudo quanto eu tenho feito. Porque isso mexeu na sua estrutura, isso mexeu no seu fórum íntimo. E eu termino dizendo que ela foi e conversou com eles. Aí Jesus depois fica 2 dias em Samaria conversando com outros samaritanos. E a conclusão de João desse diálogo aqui é que no versículo 42... eles agora ouviram Jesus e eles então conversam com essa mulher de novo. Aí eles dizem assim para ela, preste atenção. E diziam à mulher, já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Agora nós sabemos, não é porque você disse, é porque vimos e ouvimos. Salvador do mundo aqui não é do mundo cosmo, é o Salvador de homens, ou seja, o judeu acreditava que somente eles seriam salvos. E o fato de Jesus conversar com essa mulher estava dizendo, olha, a salvação é para você também, é para o judeu, para o grego, para o samaritano, para o brasileiro, para o americano, para o francês, ou seja, qualquer pessoa. Agora eles disseram, nós ouvimos da boca dele. Não precisa de você testemunhar para nós mais. Há momentos na vida que ouvir falar de Jesus não é suficiente. Haverá momentos na minha e na sua vida que ir à igreja deixará de ter sentido. Isso não significa que não devemos ir. Não entenda por esse caminho. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que há certas situações, há certos acontecimentos em nossa existência, em que o simples fato de irmos a uma porta religiosa não nos preencherá mais. Haverá momentos em que o livro não responderá mais. A atividade religiosa não preencherá mais. Foi assim com Nicodemos. Foi assim com um mestre da lei, um homem que ensinava. E ele fez essa pergunta para Cristo. O que devo fazer para ser salvo? Aí Jesus dá uma resposta para ele. Ele diz, como é que pode um homem voltar ao ventre? Aí ele diz, olha, você é mestre e não sabe essas coisas? Foi assim com o jovem rico. O jovem rico perguntou, Jesus, o que devo fazer para ser salvo? E Jesus lhe fez uma pergunta, conhece os mandamentos? E antes de Jesus acabar a pergunta, ele responde, sim,
honra teu pai e tua mãe, tudo tenho guardado desde a tenra infância, honra teu pai e tua mãe, não sei o que lá mais. Ele recitou os 10 mandamentos para Cristo Jesus. Aí Jesus disse, bem disseste, só uma coisa te falta. Haverá momentos em que uma coisa é que vai fazer toda a diferença. Haverá momentos em que nós não vamos nos dar por satisfeitos com aquilo que ouvimos do lado de lá. É preciso ouvirmos o que é dito do lado de cá, aqui dentro. E Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem, não sobre mim, não acerca de mim. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Que eu e você aprendamos a ouvir a voz de Deus. Porque Deus fala. Ele pode não falar de modo verbal, audível, mas Ele fala. Ele é um Deus que usa pessoas. Ele é um Deus que usa circunstâncias. Ele é um Deus que usa situações. Ele é um Deus que usa as Escrituras para falar com pessoas. E que eu e você aprendamos a ouvir como essa mulher ouviu. E que deixamos Deus ver nós como somos. Aí nós seremos transformados. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Obrigado por sua atenção e por sua paciência. E que Cristo fale ao seu coração. Deus te abençoe. Muito obrigado.